Olá, turma, tudo bem com vocês? É, Vamos começar mais uma aula aqui. Hoje a proposta vai ser um pouco diferente. Eu não vou passar o slide, vou ficar aqui falando, certo? E você vai ter que acompanhar a aula lendo o slide que vai ser fornecido aí para você no grupo, certo? Além disso, junto com esse PowerPoint, com esse slide, com essa apresentação, você vai receber também um exercício com 10 a 12 questões para que você comece a responder é, como forma de fixação de conteúdo. E aí nós vamos iniciar essa nossa terceira aula. Bom, cumpre que a gente relembre um pouco, né, sobre a nossa aula. É, a primeira aula que nós fizemos, ela falava sobre o processo do SCI, onde foi criado, como foi criado, né? E também falamos sobre os princípios do sistema de comando de incidentes. Então, que princípios são esses? Eu vou citar alguns aqui, como, por exemplo, manejo integral de recursos, a alcance de controle, né, a parte de comunicações, né, o próprio comando unificado, o plano de ação do incidente, são alguns dos princípios, né, que nós tratamos no sistema de comando. Logo após essa aula, nós tratamos também, numa outra aula, sobre a estrutura do sistema de comando. Então, nós vimos, né, a cada função, né, do sistema, vimos cada aspecto do sistema de comando de incidentes, o comandante do incidente, quais são as funções, quais são os requisitos, o, o staff de comando, que engloba o oficial de segurança, o oficial de ligações e o oficial de informação pública. Também vimos a presença das seções, né? Então, por exemplo, a seção de operações, dentro da seção de operações nós temos unidades, né? Na seção de planejamento nós temos unidades como a unidade de situação, né? A unidade de recursos, nós temos na logística unidades, né? Da parte de controle de transporte. Vimos que também a administração e finanças tem a parte de unidade de provedoria, né, de tempo, né? Então tudo isso dentro das funções do sistema de comando. E agora nós vamos iniciar a nossa terceira aula, que é sobre a fase reativa. O que eu faço, né, o que eu preciso fazer quando eu chego na ocorrência. Eu, eu quero deixar claro aqui que tudo que eu vou falar você faz. Você já faz isso aí. A única questão é que nós vamos organizar essas ideias, né, e vamos atuar com os 8 passos do sistema de comando de incidentes. São 8 passos. 8 coisas que você precisa fazer. Dentro dessas 8 coisas, cada uma tem algumas características que a gente vai falar aqui. E aí, quais são os objetivos da nossa aula, né? Primeiro, nós vamos nomear os 8 passos do sistema de comando de incidente. Depois, nós vamos listar seis aspectos a considerar ao estabelecer um posto de comando. Depois, nós vamos nomear 6 pontos a levar em conta ao estabelecer um perímetro de segurança. Vamos nomear 5 aspectos a considerar na avaliação. Vamos listar 6 aspectos a considerar em uma transferência de comando verbal. E vamos iniciando a nossa aula falando sobre a implementação. Então, o SCI
ele deve ser implementado em qualquer tipo de ocorrência. Eu já falei isso, né, logo no começo. Se eu quisesse fazer, por exemplo, um planejamento de uma ocorrência que não aconteceu ainda, por exemplo, um evento de autoridade, né? Então eu dividiria as funções, né? Cada um ficaria com suas responsabilidades, mas aqui a gente está falando o quê? Da fase reativa, ou seja, quando eu tenho uma ocorrência e preciso reagir. É diferente, né, de quando você está planejando a ocorrência ou planejando o evento. Aí você deixa todas as funções devidamente organizadas, tal, e aí a gente implementa. O SCI ele pode ser implementado de duas maneiras, com um comando único e com um comando compartilhado ou comando unificado, que é quando você tem outras instituições dentro do processo do sistema de comando de incidentes. Os 8 passos a gente chama também de guia de campo, que são os 8 passos do sistema de comando de incidente. Então esses passos são para você que é o primeiro respondedor que chega com capacidade operacional no cenário. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é informar a base a sua chegada na cena do incidente. Isso a gente já faz. O segundo passo é assumir e estabelecer o posto de comando. Terceiro passo, avaliar a situação. Quarto, estabelecer um perímetro de segurança. Quinto, estabelecer seus objetivos. Sexto, determinar suas estratégias. Sétimo, determinar a necessidade de recursos e possíveis instalações. E por último, preparar as informações para a passagem do comando. Então, nós vamos para os 2 primeiros passos, que são informar a base, a sua chegada à ocorrência, à zona de impacto, como queira, e assumir e estabelecer o posto de comando. São os 2 primeiros passos do sistema de comando de incidente. Então, esses 2 passos, eles são simples, né? Nós precisamos informar, é algo que a gente já faz, né? A gente já informa toda vez que a gente chega na ocorrência. CIOSP, o R02 no local. CIOSP, ABS01 no local. CIOSP, ABT05 no local. Então, a gente informa, né? Aí depois que a gente informa, aí vem o segundo passo que é importante. Que a gente não costuma fazer dessa maneira. É informar que está assumindo o comando da ocorrência. Por quê? Porque você é a pessoa mais antiga ali no local. Então, quem assume? O mais antigo. Então, eu sou o mais antigo, eu assumo. É uma ocorrência de bombeiro, eu estou assumindo a ocorrência e vou estabelecer o posto de comando. E onde é que vai ser o posto de comando no primeiro momento? Já falei sobre isso. O primeiro momento, posto de comando vai ser a sua viatura. Então, estabeleceu ali, né? Agora, quais são os critérios que nós adotamos para estabelecer um posto de comando? Então, primeiro, o posto de comando ele precisa ter visibilidade. Desculpe, ele precisa ter segurança, né? Então, por segurança a gente entende cuidado para evitar saques, cuidado para evitar qualquer tipo de situação que ponha em risco o posto de comando, que no momento é a sua viatura, fogo, explosão, chamas, desabamento, né? Então, qualquer situação que coloque em risco o posto de comando, a gente precisa tirar o posto de comando daquela posição. Segundo, visibilidade. O posto de comando ele precisa estar destacado para que as pessoas saibam que o comandante da operação está naquele local. Então, quem é o comandante da operação? Você. Então, onde é que você vai ficar? No posto de comando. Onde é o posto de comando? A sua viatura. Se você está comandando, por exemplo, um trem de socorro, é muito comum a gente fazer esse processo, né? Você chega no cenário, avalia tudo, estabelece ali seus objetivos, suas prioridades,
e vai dar destino às guarnições. Então, guarnição de combate a incêndio vai atuar, o ABS vai fazer sua parte, a UR vai fazer sua parte, e você fica transitando entre as guarnições para acompanhar, né, o desenrolar. Né? Não necessariamente você é obrigado a botar a mão na massa, mas auxiliar, porque você precisa ter o quê? A visão do todo. Se você fica num local só, você perde essa visão ampla. E gerenciando a ocorrência, você precisa ter uma visão mais ampla. Eu digo que às vezes você precisa dar um passo para trás, afastar um pouco da ocorrência e olhar ela como um todo, não apenas o foco no carro, né, mas você precisa olhar a via, você precisa observar as pessoas do entorno, ouvir a história da ocorrência. Então tudo isso está dentro aqui desse estabelecimento de posto de comando. Então o posto de comando ele tem que ter visibilidade, você precisa encontrar ele com facilidade. Geralmente ou a gente bota um cone no teto do posto de comando, que é a viatura, ou você coloca uma placa. Como a gente não tem uma placa para botar posto de comando, PC, né, você coloca um cone e aí fica destacado. Outra questão é a facilidade de acesso e circulação. Então você não pode colocar o posto de comando num local que dificulte a movimentação, né? A disponibilidade de comunicação, a viatura, né, a própria viatura tem a comunicação. O nosso rádio, né, o rádio portátil, ele também facilita a comunicação. De preferência, no momento adequado, o posto de comando ele precisa ser colocado num local afastado da ocorrência, distante do ruído e da confusão. Isso vai facilitar o quê? O gerenciamento, né? E outro ponto é a capacidade de expansão física do seu posto de comando. Vamos lá. Após você estabelecer o seu posto de comando, você precisa verificar a segurança, né? Então você precisa tomar cuidado, né? O posto de comando ele tem que estar num local que não tenha, por exemplo, não sofra um desabamento, né? É o local onde as pessoas vão correr para te pedir orientação, é onde você vai dar explicações, né? Onde você vai traçar o plano da sua organização. E o terceiro passo, depois de estabelecer o posto de comando, o primeiro passo foi chegar à ocorrência, comunicar a sua chegada. O segundo passo foi assumir o comando e estabelecer o posto de comando. E o terceiro passo é avaliar a situação. Capitão, avaliar a situação é muito fácil. Exatamente. Você vai fazer a avaliação, é o reconhecimento da ocorrência, né? Então, como é que se faz isso? Primeiro, você verifica qual a natureza do incidente, da ocorrência, não é isso? A gente sempre não faz dessa maneira. E aí vem as perguntas. O que ocorreu? Como ocorreu? Né? Então, quais as ameaças que estão presentes? A gente vai ter que verificar o que é que tem de risco, né? Qual o tamanho da área afetada? Então eu preciso dimensionar o tamanho da área afetada, porque até para pedir apoio eu preciso ser mais claro no processo. Como é que essa ocorrência pode evoluir? Por exemplo, a gente tem um incêndio numa residência ou numa estrutura e eu vejo que o incêndio pode se alastrar para as outras estruturas. Então é possível evoluir de maneira negativa? Sim. Né? Então eu tenho que avaliar. Nessa avaliação, como é que eu posso isolar a área? Sozinho? Apenas com fita de isolamento? Eu preciso de apoio de outras guarnições ou do apoio da própria Polícia Militar, SMTT, Guarda Municipal, que também ajuda nessa parceria, né, de isolamento. Se eu precisar colocar uma área para o posto de comando, para a área de espera, que é para onde eu vou colocar os meus recursos, e uma área de concentração de vítimas, para colocar as pessoas que precisem de atendimento. Então, onde seria essa área? Sempre vai ser distante da cena. Isso é um ponto, né? Porque se, por exemplo, você coloca uma área de espera muito próximo da ocorrência, não tem como as guarnições descansarem, porque o próprio ruído, né, a situação tira esse processo aí. Então, você tem que deixar um pouco mais distante.
A área de concentração de vítimas ela tem que estar mais próximo da ocorrência, mas num local que a população não chegue e cause tumulto, né? Aí vem outra pergunta. Eu preciso ter rota de acesso segura para transitar, né? É importante você estabelecer isso, né? Eu preciso de uma rota de fuga, né? Eu preciso de uma rota para entrar e sair do local que não ofereça risco à minha guarnição, né? Então, isso também está dentro do escopo da sua avaliação. E quais as capacidades presentes e futuras em termos de recursos e organização que eu tenho? Então, é importante que você avalie isso também, né? Eu tenho capacidade de atender essa ocorrência, eu vou precisar de apoio. Tem coisas que a gente, quando chegou com a viatura, que olhou, a gente diz, rapaz, não vai dar não, vou ter que pedir apoio logo. Já pede apoio. Mas faz parte do processo do sistema de comando de incidentes que a gente elenque, né, todas essas questões. Então, depois que a gente faz essa avaliação, a gente tem que estabelecer um perímetro de segurança. E quais são os critérios para estabelecer um perímetro de segurança? Bom, critérios você tem desde o tipo de ocorrência. Por exemplo, num tipo de ocorrência com produtos perigosos, quem vai determinar o perímetro de isolamento é o ABIQUIM, né? Tem ocorrências que você tem que isolar um raio de 100 metros, 200, 300, 500 metros. Então, vai depender do produto, né? Então, no nosso caso, de forma geral, vai depender do tipo de ocorrência, né? Você precisa isolar mais. Tamanho da área afetada, ele vai ter que considerar isso para você isolar, né? A topografia do terreno para estabelecer um perímetro de segurança é importante porque em determinada ocorrência em São Paulo, o grupo de bombeiros estava atuando e dentro de uma área de industrial e havia um poço de elevador, um shaft, né, um poço lá, e o bombeiro foi caminhando, não percebeu aquilo, caiu lá dentro, sofreu múltiplas fraturas e veio a óbito, né? Então é importante que, por exemplo, parece uma coisa simples você analisar a topografia do terreno, mas, por exemplo, tem fogo no mato que a gente vai andando e tem poço abandonado. Já pensou? De repente some um da guarnição, caiu dentro do poço. Então é importante que a gente faça uma avaliação geral, né, e mantenha o controle da nossa guarnição aí através de um perímetro de segurança, né? Outra coisa é a localização do incidente em relação à via de acesso e áreas disponíveis ao redor, para que eu, por exemplo, possa orientar as viaturas para se posicionar em determinado espaço, né? Então é importante que a gente resolva isso também através do perímetro de segurança. Outra coisa, você tem ainda riscos de áreas de desmoronamento, explosões em potencial, queda de escombros, cabos elétricos, tudo isso você precisa verificar, né, para estabelecer um perímetro de segurança. Por exemplo, naquele incêndio do Macro, eu trabalhei lá a noite inteira e durante a fase mais intensa, explodia garrafas, né, de bebida tal, e voava pedaços de vidro na lateral do Macro até 5, 6 metros. Então a gente teve que fazer um isolamento da área, sinalizar direitinho, para que a guarnição não passasse muito perto e sofresse um acidente. Então é importante que você deixe tudo muito claro, sinalizado, tá bem? Outra questão, condições atmosféricas. É importante você se preocupar com elas? Sim, se você vai fazer, por exemplo, atender uma ocorrência no espaço confinado, tá previsão de chuvas, chover muito, vai inundar aquela área, você vai colocar em risco, vai retirar um animal dentro de uma galeria, por exemplo, um cachorro, e aí acontece uma chuva intensa, você pode ficar preso ali. Então é importante que o perímetro de segurança leve isso em consideração. A setorização de entrada e saída de veículos para facilitar a orientação, coordenar a função de isolamento perimetral, né, o isolamento mais aberto, com a Polícia Militar, com a SMTT, com a Guarda Municipal ou outra força de segurança que esteja na área. E um ponto fundamental, retirar todo mundo que não esteja atuando naquele momento. Mesmo bombeiros, né, é importante que dentro da área quente só estejam pessoas que estejam equipadas e trabalhando da forma adequada, porque
Se o pessoal chega muito perto da área quente, sem equipamento, pode se acidentar, né? E aí dá trabalho para a equipe de novo, né? Eu sei que vocês nunca visualizaram isso, né? Então eu estou falando aqui, mas nunca aconteceu, né? Tá certo? Então, depois que a gente estabelece o nosso perímetro de segurança, nós vamos estabelecer os nossos objetivos, que é o quinto passo, né? Quinto, eu vou puxar a mão aqui para vocês verem. Quinto passo do sistema de comando de incidentes. É o quê? O comandante do incidente deve expressar claramente o que se necessita atingir. Os objetivos devem ser alcançáveis, específicos, observáveis e avaliáveis. Então, o que é que vem a ser isso? Quando você se comunica com sua equipe, ninguém sabe o que está dentro da sua cabeça. Então você precisa deixar claro para a sua equipe o que você pretende naquela ocorrência, né? Como você pretende resolver. Mesmo a gente sabendo que temos nas nossas guarnições muita gente com iniciativa, né? Você, como comandante da ocorrência, precisa deixar claro o que você quer fazer ou estabelecer um plano de ação junto com a sua equipe, para que ninguém fique com dúvida, né, na atuação, porque senão você não vai conseguir alcançar seus objetivos, não é isso? Dentro desse aspecto, nós temos algumas questões que são importantes que a gente cite. Vamos lá. O sistema de comando de incidentes, ele sempre sugere como referência para que a gente confeccione o nosso plano de ação mental, né, uma hierarquização de objetivos. Para que serve isso, capitão? Hierarquização. O que é hierarquia? É quando você tem um maior e os menores abaixo, não é isso? Então, hierarquização de objetivos é colocar prioridades. Você vai colocar prioridades. Então, eu coloquei aqui três exemplos, né? Objetivo de preservação e socorro à vida. O que é isso? Eu vou estabelecer critérios de proteção à vida para resgatar. Então, meus primeiros objetivos devem ser o quê? Resolver a situação para que eu consiga retirar as vítimas daquele local. Aí o meu segundo objetivo é a estabilização da situação crítica, né? Aí quais são os critérios, os objetivos? Eu tenho que estabelecer objetivos de controle e estabilização da emergência, né? Então, como é que eu vou fazer isso? Vai depender do tipo de ocorrência. De forma geral, por exemplo, se eu vou atender uma ocorrência que eu preciso retirar uma vítima de dentro de um veículo que está numa ribanceira ou num local, qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer para atingir o objetivo de preservação à vítima? Estabilizar o veículo, não é? Eu preciso estabilizar o veículo, fazer amarrações, escoras, né, de forma que eu consiga entrar e retirar a vítima, né? Então, eu vou ter o controle da ocorrência, né? Retirar pessoas que estão atrapalhando, público, pessoas que querem filmar, tudo isso faz parte dessa estabilização da situação crítica. E, em terceiro lugar, vem o quê? Os objetivos de proteção à propriedade e preservação de meio ambiente. Então, quando eu estabeleço critérios dos meus objetivos para preservar propriedades e meio ambiente, é a minha terceira prioridade. Ou seja, se eu tenho vítimas, a minha primeira prioridade é o quê? Proteger a vida, né? Estabilizar a situação e salvaguardar bens. Tá? Então, por exemplo, se alguém quer entrar, o paisano quer entrar dentro da edificação para retirar objetos no meio do incêndio ou com risco de desabamento, ele está colocando a vida dele em risco e eu estou fugindo dos meus objetivos. Meu primeiro objetivo é preservar a vida, né? Meu terceiro objetivo seria a proteção da propriedade. Então, o objeto só vai ser retirado no momento em que eu entender que é seguro chegar lá dentro. E quem vai retirar somos nós, com equipamento adequado. Ficou claro esse processo para vocês? Que é o seguinte, parece um pouco óbvio, né, que a gente tem que preservar a vida, controlar a situação e depois salvaguardar bens. Mas
Pode ser que alguém não entenda dessa maneira, mas faz parte, né, do processo de sistema de comando de incidente, da atuação em ocorrências, que a gente faça um processo simples como esse. Né? 3 objetivos: preservar a vida, controlar a ocorrência e salvaguardar bens. Né? Não pode fugir dessa ordem, tá? E aí, depois que a gente estabelece os nossos objetivos, a gente precisa determinar as nossas estratégias. Né? Estratégia nada mais é do que é o método, é a descrição do método de como eu vou realizar o trabalho para atingir o objetivo. Ou seja, a estratégia responde ao como fazer. Né? O que fazer é o objetivo. Como fazer é a estratégia. Ok? Entenderam? O que eu preciso? Resgatar vítimas. Como eu vou resgatar? Empregando uma equipe de ABS, empregando uma equipe de break, empregando uma equipe de APH. Então, são as minhas estratégias. Então, a estratégia, ela tem que ser estabelecida em concordância, ou seja, ela tem que estar alinhada com os objetivos. E deve ser estabelecido de modo que seja possível concretizar, né, dentro daquele período aquela estratégia e aquele objetivo. Por exemplo, se eu disser, eu preciso de 5 helicópteros para fazer o resgate. O GTA só tem 1. Como é que eu vou arranjar 5? Então, o objetivo não é alcançável, a estratégia não pode ser executada. Entenderam como é que funciona esse processo? Então, antes de você escolher uma estratégia, você precisa verificar se você tem recursos, né, ou outros apoios que possam, né, te fornecer a solução para que aquela estratégia seja alcançada. Não adianta você estabelecer uma estratégia se você não tem um recurso, se ninguém tem aquele recurso, se ninguém pode resolver ou se ninguém pode fazer. Então, é importante que seja sempre alcançável, ok? Então, dentro da nossa lição, ainda diz o seguinte: a falta de apoio logístico pode estabelecer a diferença entre o êxito e o fracasso do alcance dos nossos objetivos na ocorrência. Então, as estratégias, elas podem ser alteradas à medida que você não tem os recursos suficientes para alcançar seus objetivos, então você muda a estratégia. Né? Por exemplo, se eu não consigo alcançar 1 quilômetro, eu vou alcançar 100 metros, entenderam? Então, a estratégia, ela vai atender à realidade do objetivo. Ok? Outra coisa que é importante, que a gente destaque, é o 7º passo. Nós pulamos agora o 6º e vamos para o 7º, que é o que? Determinar necessidade de recursos e possíveis instalações. Então, recurso, a gente sabe que são coisas que podem implementar as estratégias, facilitar, né, essa resposta. Então, ele pode ser um recurso simples, um recurso único, um bombeiro, né, uma motosserra, um machado, é um recurso único. Ou pode ser uma equipe de intervenção, que são 2 equipes da mesma natureza, ou uma força-tarefa, que são equipes de natureza diferentes. Então, assim como o recurso também ele pode ser uma ferramenta, um equipamento ou materiais de apoio para resolver, né, a ocorrência. Tudo isso faz parte da determinar recursos para que eu possa alcançar as minhas estratégias. E as instalações. Para estabelecer uma instalação, né, que não seja o posto de comando, é importante adotar alguns critérios prioritários. O primeiro deles é o seguinte: nós precisamos responder à pergunta: quanto tempo leva para estabelecer essa instalação? Se o tempo que essa instalação leva para ser estabelecida vai além do tempo que eu prevejo que a ocorrência vai acontecer, eu estou perdendo tempo e não vou estabelecer essa instalação. Entenderam? Outra pergunta é: qual o custo do estabelecimento dessa instalação? O custo está
está acima da necessidade? Se o custo estiver acima da necessidade, então não compensa colocar uma instalação em funcionamento. Outra questão é como os elementos ambientais podem afetar essa instalação. Então, por exemplo, nessa questão de Petrópolis, o bombeiro estabeleceu o posto de comando numa parte baixa, porque era uma escola grande e tal, não sei, escola, centro comunitário, alguma coisa assim. Só que estava chovendo muito ainda e passava um canal na frente. O que aconteceu? Algumas horas esse canal subiu, né? Mesmo depois que já tinha vários desabamentos, deslizamento de terra, o bombeiro estava trabalhando, mas a instalação ela teve que ser remanejada, então teve que tirar tudo, viatura, pessoal, material daquele local. Por quê? Porque ele ia ser alagado, foi alagado. Então é importante que você planeje, né? Para que tudo isso ocorra de forma que não traga nenhum tipo de prejuízo, certo? Vamos lá. Estamos chegando ao nosso 8º passo. Qual é ele? Transferência de comando. Toda vez que eu começo a atender uma ocorrência, eu preciso ter em mente que eu preciso reunir informações para passar o comando para aquele que é mais antigo do que eu, se chegar para assumir a ocorrência. Então, sempre que você atender uma ocorrência, esteja com isso em mente. Se chegar um mais antigo, eu tenho que passar o comando. A gente está falando de antigo, vamos considerar aqui sempre uma ocorrência de bombeiro, que vai chegar um bombeiro mais antigo do que você, um superior, e você passa, tá? Não é porque chegou um coronel da polícia e você está atendendo uma ocorrência de bombeiro que o coronel vai coordenar uma ocorrência que quem domina o assunto é você, tá certo? Então, geralmente, pessoal, é importante destacar que a primeira transferência de comando, por regra, no sistema de comando de incidentes, ela deve ser feita verbalmente, frente a frente, certo? De pessoa a pessoa, face a face. Entendeu? Não pode ser remota, não pode ser online, não pode ser via rádio. A transferência, a primeira transferência de comando, ela precisa ser feita presencial. E quando a gente fala em transferência de comando, existem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 aspectos que nós precisamos considerar para transferir, ao transferir o comando de forma verbal. O primeiro deles é o estado do incidente. Qual é a situação atual? Né? Qual é o estado do incidente? A ocorrência está fora de controle, está sob controle, né? Nós estamos lutando, aí o combate está pesado, então eu preciso contar a historinha. E a historinha a gente faz como a gente faz no relatório. Né? O relatório da ocorrência, a gente não conta uma história. Tantas horas nós chegamos, estabelecemos a viatura dessa maneira, tal, fizemos tais e tais ações. Aí você vai falar isso aí para aquela pessoa. A situação atual de segurança, então você precisa se preocupar com isso também. Vamos lá, falar uma por uma aqui. Então, o estado de incidente você vai descrever, vai contar a história, como eu falei, tudo que está ocorrendo ali você vai explicitar. E quando se trata da situação atual de segurança, você precisa dizer: existe alguém que está escalado como um oficial de segurança para cuidar das situações perigosas ou inseguras e avaliar as situações que a gente sabe que no processo de avaliação de segurança nós temos ações inseguras e condições inseguras. Ações inseguras elas estão relacionadas com o que o bombeiro faz e as condições inseguras estão relacionadas com o meio onde o bombeiro está atuando. Então, dentro dessa avaliação, nós temos medidas de segurança. Então, quais são as medidas que estão sendo desenvolvidas para, eu vou usar uma expressão que é usada em defesa civil, mitigar os riscos. Então, para reduzir os riscos. Você estabeleceu que a partir de determinado ponto, por exemplo, na área morna, a partir da área morna, nenhum bombeiro vai entrar sem capacete, ou sem proteção respiratória, ou sem óculos, ou com roupa de aproximação. Então, são as medidas que você adotou para preservar a segurança. E outra coisa é prevenção de acidentes. Então, o que é que está sendo adotado? Quais são as ações que você adotou?
Nós fizemos uma, uma discussão de segurança, orientamos todos a usar a luva durante todo o tempo que estiver atuando na ocorrência, né? Então você vai explicando aí o que foi que você fez, né? E aqui já é um roteirinho muito legal. Aí você vai informar o quê? Seus objetivos e prioridades. Qual foi o objetivo inicial e se esse objetivo foi atingido por você. Se não foi, então você tem que deixar claro as razões também que você não conseguiu atender esse objetivo. Outra coisa é informar as prioridades, né? Quais são suas prioridades ou quais as prioridades que você estabeleceu. Lembra que eu falei lá critérios de prioridades, né? Objetivos, né? Os objetivos de preservação da vida, objetivos de controle da situação de emergência, objetivo de resgate de bens, né? E preservação do meio ambiente. Então, dessas prioridades, o que você tratou, você estabeleceu e que você conseguiu resolver. O que você não conseguiu resolver, você também justifica ali para que ele decida se vai dar prosseguimento a isso ou se ele vai estabelecer os seus próprios objetivos. Seguindo, nós vamos falar sobre a organização atual. Então você vai dizer, capitão, coronel, sei lá, eu estabeleci aqui, me coloquei como comandante da operação, estabeleci o sargento fulano como oficial de segurança, ele fica responsável por controlar para ver se todo mundo está entrando com EPR correto, está todo mundo de luva, de bota, de capacete. Então o oficial de segurança ele avalia, né, tanto as pessoas como o entorno para ver se há algum risco. E o outro sargento que é mais antigo eu coloquei como chefe de operações. Então ele está acompanhando cada guarnição, a guarnição da UR, do ABT e do ABS, e está me dando o retorno de tudo aquilo que a gente traçou. E eu estou fazendo o acompanhamento geral da ocorrência, entenderam? Então é mais ou menos isso. Por exemplo, a gente pode fazer um organograma, então aqui, primeiro, comandante do incidente, né? Aí eu vou estabelecer 3 pontos. Uma equipe de ABS, uma equipe de intervenção médica com 2 URs, ou você pode botar equipe de intervenção de resgate, né, porque o R não tem médico, e você pode botar uma equipe de intervenção policial com 2 viaturas da polícia, e você pode ainda botar uma equipe ou você pode colocar a equipe de intervenção e segurança, e aí você coloca 2 viaturas da polícia, 2 viaturas da SMTT fazendo isolamento, alguma coisa nesse sentido. Então você informa como você está empregando seus recursos, tudo que você tem, certo? E aí você vai informar depois disso o que você solicitou, quais foram os recursos que você pediu. Eu pedi um caminhão-tanque, né? um AT, mas não chegou ainda. Então está a caminho, ou não foi possível, o AT baixou, aí eu pedi ao supervisor para acionar a DESO para trazer um caminhão. Então, recursos, né? Então é importante porque quando você fala o que você pediu, o que você providenciou, o que tem ali, o que não tem, a pessoa que está assumindo, ela já viu tudo que você fez ali e ela vai planejar o que vai ser a ocorrência dali para frente, ok? E aí chegando ao final, a gente informa as instalações, né, que nós organizamos. Eu coloquei uma área de espera para o pessoal descansar e a gente estacionar a viatura. Eu coloquei um plano de comunicações de forma que as guarnições que estão atuando lá na ponta usem um canal extra 01. Os chefes de guarnições, junto com o chefe de operações, vai utilizar o extra 02. Então, por quê? Porque isso não confunde a comunicação. Você organizou, né? Todo mundo tem rádio, então fica mais fácil, teoricamente, né? E aí você passa. Qual é a provável evolução dessa ocorrência? Como ela pode piorar ou melhorar, né? Isso, né, na sua visão. E aí você passa isso para o comandante. E uma coisa importante, que após você fazer tudo isso, que você transferir o comando,
é importante que seja feita uma comunicação. Primeiro, ao CIOSP, informando que um superior assumiu a ocorrência. Segundo, como você não está com todo mundo ali, né, debaixo do seu braço, você precisa passar essa informação via rádio para os seus auxiliares, para que divulguem que a partir daquele momento o comandante do incidente mudou, é o capitão fulano, não é mais o subtenente, é o capitão que está agora comandando. Então, ele é quem vai dar as ordens a partir daquele momento, então você deixa isso muito bem divulgado, ok? Então, nós estamos chegando ao final, né, da nossa aula aqui. Você vai precisar acompanhar essa aula, né? Como eu falei, é importante que você acompanhe usando o material. Se você não acompanhou, pegue agora o material, leia novamente, tá? E responda ao questionário, porque isso vai te ajudar a fixar conteúdo, porque depois vão vir outras coisas e você vai esquecer tudo. Então, se você escrever, aí você lembra mais, ó. A nossa forma de aprender é assim, se você só olha, você grava de 10 a 15%. Se você faz, você vai gravar mais de 50%. Então, lendo, você grava, ouvindo e assistindo, você grava, mas escrevendo, você grava mais ainda. Então, gaste um pouquinho de tempo e responda o exercício aí. Eu deixei manuscrito, né, exatamente para provocar esse esforço da sua parte, tá bem? Então, nós concluímos aqui, né, com os seguintes objetivos. Nomeamos 8 passos que você deve seguir caso seja o primeiro respondedor. Listamos 6 aspectos a considerar ao estabelecer um posto de comando. Nomeamos 6 pontos a levar em conta ao estabelecer um perímetro de segurança. Nomeamos 5 aspectos a considerar na avaliação e listamos 6 aspectos em uma transferência de comando. Então, só para relembrar, né, os 8 passos do sistema de comando de incidente, eles são: informar a base a sua chegada à zona de impacto, ao incidente, assumir e estabelecer o posto de comando, avaliar a situação, estabelecer um perímetro de segurança, estabelecer seus objetivos, determinar suas estratégias, determinar a necessidade de recursos e possíveis instalações e preparar a informação para transferir o comando. Ok? Eu espero que seja esclarecedor e que na próxima encontro da gente, que vai ser revisão de prova, vocês estejam afiados aí com as questões. Leiam o material, né? Revisem os exercícios que eu já passei e assistam os vídeos que também eu já passei. Tá bem? Um abraço e uma boa aula a todos.